Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Está chegando a hora das provas, semana que vem, hein? De português já é segunda-feira, dia 25. Conforme aí o cronograma que a Socorro enviou para vocês ontem à noite, beleza? Então a videoaula de hoje vai ser uma revisão para a prova bimestral de vocês. Bom, essa videoaula de hoje todinha vai ser uma revisão geral de todos os assuntos. Não só mais que assuntos, olha só. Vocês receberam um roteiro, também da Tia Socorro ontem à noite, com os assuntos que vai cair na prova de português. Esses assuntos são predicado, verbo, sílaba tônica, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, formação do imperativo e ditongo. Esses assuntos aqui, pessoal, estão nos capítulos 4 e 5 do livro de gramática de vocês. Ó. Esse livro aqui, 4 e 5. Todos esses assuntos estão lá. Professor, mas e os assuntos concordância verbal, tritongo, hiato? Cadê? Não vai cair não? Não, eu não vou cobrar esses assuntos na prova. Por quê? Primeiro porque esses assuntos aqui eles já vão tornar a prova grande, já é muita coisa. Segundo, porque eu já fiz trabalhos sobre esses assuntos, tritongo, hiato, concordância verbal. Então eu não vou cobrar esses assuntos aí nessa prova. E outro motivo, olha só, a prova vale 5 pontos, tá? 5 pontos, que é o que vocês vão ter que estudar aqui, ó, que é o que vai cair esses assuntos aqui. 2,5 pontos vão ser pela participação de vocês nas aulas. Então é importante que vocês digam quem assistiu essa videoaula aqui. Assim que vocês terminarem de assistir, diga para mim de alguma forma, ou lá no fórum, ou aqui nos comentários do YouTube, ou lá no grupo do WhatsApp, ou mesmo no meu privado. De alguma forma se identifique para eu poder anotar a presença de vocês, tá bom? 2,5 de participação. E 2,5 vai ser os trabalhos, tá? Eu disse que ia cair só na terceira nota, mas já vai cair nessa, tá bom, gente? 2,5 vai ser os trabalhos que vocês fizeram sobre tritongo, hiato e concordância verbal. Então, como eu já pontuei vocês por esses trabalhos, eu não vou cobrar aqui na prova esses assuntos não, vai ser só esses aqui. Tá bom, galera? Entenderam? Beleza. Então, o objetivo da nossa aula hoje é essa revisão breve sobre todos esses assuntos aqui, certo? Então, sebo nas canelas e vamos embora. Antes, eu só quero comentar esse desafio aqui, que foi o nosso desafio da quarta-feira passada, lembra? Ninguém respondeu. Só teve um aluno, se não me engano foi o Natan, que foi lá no fórum e disse que não entendeu o desafio. Mas olha só, esse é o desafio, né? Vocês têm que entender para poder responder. Se vocês entenderem, vocês respondem, tá bom? O desafio é justamente esse, entender para poder responder. No avião há 4 romanos e um inglês. Qual é o nome da aeromoça? Maria, Juliette, Letícia, Ivone ou Luísa. Um desses 5 nomes é o nome da aeromoça. Isso aqui, professor, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Com a resposta. Então, leiam com atenção e no final dessa videoaula, agora sim, no final dessa videoaula eu dou a resposta, beleza? Muito bem, vamos começar aqui. Como vocês viram aqui, ó, nosso primeiro assunto é predicado, lá no capítulo 4 de vocês, né? Capítulo 4. Explicando exatamente o que é um predicado, né? É o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. É aquela informação que é passada sobre o sujeito. Pega o sujeito e tira ele. O que sobrar na oração é o predicado. É a dica que eu já venho repetindo ele há vários videoaulas, né? Exemplos. Jardineiros diplomados regam flores. Qual é a dica para identificar o sujeito? Perguntem ao verbo. Quem rega flores? Jardineiros diplomados. Então, jardineiro diplomados é o sujeito. E regam flores é o predicado. Porque regam flores é aquilo que se declara sobre o sujeito.
É a informação que é passada sobre o sujeito, né? O que é que ele faz? Pega flores. Então, esse é o predicado. Observem que tem um verbo aqui, ó, dentro do predicado. O verbo nunca vai estar dentro do sujeito, tá, gente? Cuidado com isso. O verbo sempre vai pertencer ao predicado. E sempre, dentro de um predicado, haverá um verbo. Sempre. O verbo é o núcleo do predicado. Lembra do núcleo dos sujeitos? Né? O que faz o sujeito ser simples e composto. Se ele tiver um núcleo, é simples. Se tiver dois ou mais núcleos, é composto. Pois o predicado também tem essa história de núcleo. O verbo é o núcleo, ou seja, é a palavra mais importante do predicado. É a palavra que define o predicado como predicado. Ele só é predicado porque tem o verbo e porque declara algo do sujeito. Certo, galera? A luz da tua poesia é triste. O que é triste? A luz da tua poesia. Então, a luz da tua poesia é o sujeito e o predicado é triste. Beleza? Olha o verbo aqui, ó, em negrito, destacado. Então, aqui nós temos um predicado. Certo? Olha só. Como eu acabei de dizer, o que não é sujeito é predicado. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Quem enviou 100 rosas à namorada? O rapaz apaixonado. Então esse aqui é o sujeito. E esse aqui é o predicado. Tá até em verdinho, né? Cortou aqui, mas o enviou tá junto aqui de predicado, tá, gente? Enviou é o verbo, é o núcleo do predicado, certo? Aqui tem uma dica também, ó. Houve fraude eleitoral no Paraná. Essa oração não tem sujeito. O que houve fraude? Quem houve fraude? Não tem resposta. Então não dá para identificar o sujeito. Logo, ela é uma oração sem sujeito. OSS. Então é uma oração que só tem predicado. Certo? Ok? Outros exemplos. A revista dedicou 2 páginas aos exames vestibulares. Quem dedicou 2 páginas? Ou o que, né? No caso que é o objeto, né? O que dedicou 2 páginas? A revista. Então a revista é o sujeito. Dedicou 2 páginas aos exames vestibulares. Tudo isso é o predicado. Certo? É importante vocês entenderem isso aqui, porque lá na frente a gente vai falar de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Inclusive, eu até já comecei a falar sobre predicado verbal. Vocês até viram verbo transitivo, verbo intransitivo. Exatamente, é uma continuação desse assunto aqui, ó. Entenderam? Então, por isso que é muito importante vocês entenderem bem aqui o básico, né, o beabá, para poder entender o grosso lá na frente. Meu irmão comprou um carro. Meu irmão é o sujeito, comprou um carro, é o predicado. Simples demais, gente, é só isso. Ele precisa, né? Ou melhor, ele é o sujeito, precisa de sua ajuda, é o predicado, né? Quem precisa de sua ajuda? Ele. Pronto. Ele é o sujeito, o resto é o predicado. O menino entregou o bilhete. O menino é o sujeito, o resto predicado. O menino entregou o bilhete à pessoa errada. E agora? Mudou alguma coisa? Não, de jeito nenhum. O menino continua sendo sujeito e o resto predicado. Tudo isso aqui, ó. Até a pessoa errada. Entendeu? Ele pediu paciência a todos. Ele é o sujeito. Pedir paciência a todos é o predicado. O patrão pagou ao empregado. Quem pagou o empregado? O patrão. Logo, o patrão é o sujeito. E isso aqui é o predicado. O patrão pagou o salário ao empregado. O patrão é o sujeito, pagou o salário ao empregado, é o predicado. Certo, gente? Não tem dificuldade nenhuma aqui, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, pode perguntar. A gente passa para o nosso próximo assunto que vai cair na prova. Perceberam que eu fui bem rápido aqui, gente? Bem rápido, até porque, como eu disse aqui, ó, breve revisão dos conteúdos. Então, breve, estou sendo breve para falar aqui o negócio. Bom, gente,
Aqui a gente entra na questão da sílaba tônica, tá? Que também vai cair na prova de vocês. O que é uma sílaba tônica? É aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, com mais força, certo? Então, casa. Qual é a sílaba tônica de casa? K, né? K. Pronto, só isso. Quanto à posição da sílaba tônica, essas palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. O que são palavras oxítonas? Palavras cuja sílaba tônica é a última. Última. Observe bem, última. Exemplos: cipó, tatu, saci, Natan, Calil, André. Perceberam? Palavras cuja sílaba tônica é a última. Então são palavras oxítonas. Paroxítonas. A penúltima sílaba é a tônica, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Exemplos: caneca, peneira, saúva, certo? Neuza, Isabelle, certo, gente? São palavras paroxítonas. E as palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplos: médico, árvore, pálido, câmera, câmara, dúvida, dádiva, dívida, enfim, entre outras tantas aí. Beleza? Quanto ao número de sílabas, né? Acredito que todo mundo já tenha compreendido isso aqui, né? Bem, quando uma palavra ela só tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Mel, sol, mãe, pá, pé. Não dá para separar essas palavras em sílabas. Não dá, porque é só uma sílaba. Então não dá. Dissílabas, quando elas têm duas sílabas, a cama, sofá, porta. Ó, já estão até separadas aqui, ó. Só tem duas sílabas. Ela é dissílaba. Trissílaba, quando elas têm três sílabas, melado, sorvete. E polissílabas, quando elas têm quatro ou mais sílabas. Computador, 4. Refeitório, 4. Que é porque está errado, gente. Esse aqui não se separa não, tá? Refeitório. Esse rio aqui é junto. Ele é uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui não é hiato. Então não é para separar. Aqui é um ditongo. Se é ditongo, não se separa. Que foi um erro, tá? Palavras com mais de 4 sílabas. Liquidificador. 6 sílabas. Ela é uma polissílaba. Beleza? Seguindo o ritmo aqui, pessoal, a gente inicia então a formação do imperativo, que também é um assunto que vai cair na prova. Imperativo, como você já sabe, é um dos modos verbais, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Esse modo ele indica o quê? Ordem, pedido ou conselho. Tá bom? Ordem, pedido ou conselho. É o que o modo imperativo faz. Observe aqui, pessoal, essas duas colunas aqui, ó. Outra coisa. Existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Esses dois imperativos aqui são os que existem, tá bom? Negativo e afirmativo. Também chamaram de positivo. Mas vamos chamar de afirmativo mesmo. Afirmativo e negativo. Esses dois, beleza? Observe que não existe a primeira pessoa do singular, certo? Do imperativo, nem afirmativo nem negativo. Não existe primeira pessoa. Observe também, ó, que a segunda pessoa do singular do presente do indicativo e a segunda pessoa do plural do presente indicativo termina com S. Termina com S. No imperativo afirmativo é só você tirar esse S. É só você tirar o S. E você tem o verbo na segunda do singular e na segunda do plural no imperativo afirmativo. Então, tu cantas. Como é que fica no imperativo afirmativo? Canta tu. Vós cantais. Como é que fica? Cantai vós. Então é só tirar o S.
Aqui, ó. Tá bom? Então, observe também que o pronome no indicativo e no subjuntivo, eles vêm antes do verbo. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui também, ó. Já no imperativo, o pronome ele vem depois dos verbos. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Outra dica, observe com atenção isso que eu estou falando. O você, apesar de se referir à segunda pessoa, né, você, segunda pessoa, aqui ele entra como terceira pessoa. Olha só, ele canta, cante você. Ó, ele é terceira pessoa. Aqui o você, que era para ser segunda, na verdade entra na terceira. Então, tanto na terceira do singular quanto na terceira do plural, entra o vocês. Então, cuidado com isso, tá? Muita atenção. Você, ele se refere à terceira pessoa do singular e do plural, aqui no imperativo, certo? Aqui tem algumas dicas, ó, a maioria eu já falei. Não existe a primeira pessoa do singular. Aqui, ó, não existe, nem no negativo, nem no afirmativo. Os pronomes ficam depois dos verbos, como eu também falei, os pronomes aqui depois dos verbos, no imperativo e afirmativo e negativo. Existe o negativo e o positivo, né, como eu falei. O afirmativo também é chamado de positivo, que é a mesma coisa. No imperativo negativo devemos colocar na frente a palavra não, né? Não mais verbo mais pronome. Olha só, imperativo negativo, não cantes tu, né? Não cante você, não cantemos nós e por aí vai. Então tem que ter esse não aqui, beleza? O pronome ele será você e o pronome ele será vocês. Isso que eu falei aqui, ó. O ele no imperativo afirmativo fica você, certo? Basicamente isso que vocês devem saber para fazer a prova. Então estudem bem. E a gente vai para o nosso último assunto da prova, que é ditongo. O que é um ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa. Pode ser semivogal e vogal numa mesma sílaba. Lembrando que elas não se separam. Encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba. Isso aqui é desnecessário. Encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba. Estudei até aqui, ó. Numa mesma sílaba. Porque encontro de duas vogais juntas é o hiato, né? É o hiato. Se bem que o hiato se separa, né? Então não é na mesma sílaba. Mas para não confundir, desconsidere essa última frase aqui. Estudei até aqui, tá? Aí ele se classifica de tom crescente. É quando a semivogal vem primeiro, é só colocar o dedinho, ó. Dedinho aqui, ó. Bora por aqui, ó. Semivogal, dedinho, vogal, dedão. Aí vocês observam como o som sobe, ele cresce. Por isso que o nome é ditongo crescente. Quando a semivogal vem antes, é primeiro a semivogal, depois a vogal. História. Olha a semivogal aqui, ó. I, semivogal e a vogal A. Temos um ditongo crescente. Série, quase, também. O ditongo decrescente é exatamente o contrário. É a vogal e a semivogal. Então a gente tem aí, ó, um som forte e depois um som fraquinho. Decrescente. Certo? Caixa. Primeiro a vogal A, depois a semivogal I. Pai e perdeu. Certo, galera? Muito bem. Esses são os nossos assuntos para a prova. Estudem bem. Quero que hoje vocês estudem bem esses assuntos, porque amanhã eu vou passar uma revisão, tá? Uma revisão no Word. Eu vou montar hoje a revisão, vou passar para vocês. Na aula de amanhã vai ser para vocês responderem essa revisão. Na quarta-feira a gente corrige ela, beleza? Outra coisa, não se esqueçam de se identificar, de dizer que assistiram a aula. Coloquem nos comentários do YouTube, lá no WhatsApp, em algum lugar, para poder marcar a presença de vocês. E vamos aqui para a nossa resposta tão esperada, né? Eu acredito. Letra D é a resposta. Ivone. No avião há 4 romanos. Como é 4 em romanos?
IV. IV. E um em inglês, como é um em inglês? One, né? One ou one, né? Vamos ler em português, né? One. Como é que fica? Eve, one, Ivone. Esse é o nome da aeromoça, Ivone. No avião há um nome que é escrito dessa forma: 4 romanos e um inglês, que dá Ivone. Então esse é o raciocínio aqui do desafio, é vocês entenderem. Aqui é que está o segredo, ó, 4 romanos e ninguém. Você não pode imaginar que são pessoas, né? São, na verdade, números. Esses números formam o nome da aeromoça. Beleza, galera? É isso aí, eu vou estar no fórum agora para responder as perguntas de vocês. E até lá. Fui!